tecnologia e prática na mesma solução. Dados e inovação com responsabilidade. Solo, água e clima, agro de verdade. No caso aqui, mas eu acho que tá acontecendo. Atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Segurar um pouco. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Caros alunos do curso de Agricultura do Futuro, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula. É uma continuidade da aula 11, onde hoje nós vamos falar com você sobre o CRISPR-Cas9, a tesoura genética que está transformando o agronegócio. Então, esse processo todo aí da transformação de novas variedades que está sendo criada, de genética de animais que estão sendo implantados. Então, nós vamos tratar um pouquinho nesse assunto. Mas antes, quero dizer para vocês que esse nosso curso ele é patrocinado pelo Banrisul, que nos dá a possibilidade de levá-lo de uma forma gratuita a todos vocês. Também nós temos os nossos apoiadores, o Sintargs e a Gepteia, que também são apoiadores direto e fazem parte da formação do ITAC, como também as empresas LS Tractor, São José Industrial, Pilzer Biotecnologia, Grupo Priori e São José Industrial, que também nos ajudam de uma forma que a gente possa trabalhar com vocês toda essa gama de atividades que é desenvolvido pelo ITAC, tá? Então, nós vamos começar a falar desse material. Ele é um material muito interessante, pessoal. É um material que tem muito que se falar e se comentar. Então, ele é um passo que a gente avançou dentro da tecnologia molecular, mas que ele está sendo recém-difundido para as pessoas. Então, ele é muito pouco conhecido para certas pessoas. E eu achei muito interessante dentro desse nosso trabalho, dentro desse nosso módulo, que a gente levasse até vocês essa informação. A tesoura genética que está transformando o agronegócio. Então, é o nosso trabalho a partir de agora. O que nós vamos ver nesse trabalho? O que é o DNA e o gene? O Manual de Instruções da Vida. Na sequência, o que é adição genética? Localizar, cortar e modificar. Depois, origem do CRISPR. Uma defesa das bactérias contra o vírus. Seguinte, como funciona, passo a passo, simplificado, e aplicações e risco, no campo e na ética e na lei. Então, esse aqui é os passos para que a gente possa desenvolver esse trabalho agora. Então, pessoal, o DNA, o Manual de Instruções da Vida. O que nós temos aqui? Imagine que cada ser vivo, uma planta de soja, um boi, um ser humano, carrega dentro de cada célula um livro de receita gigantesco. Esse livro é o DNA. Cada gene é uma receita específica dentro desse livro. Determina a cor da semente, a resistência à seca, o tempo de maturação da fruta. Bom, então, pessoal, para entendermos o DNA. O DNA é um livro e ali está escrito tudo que tem de características nossas. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor de pele. Muitas questões também de saúde. Algumas doenças hereditárias está escrito ali, tá? Então, esse DNA, que é o nosso livro, ele tem os genes, que é as receitas ali dentro. Então, cada gene traz uma informação. Bom, nós temos o nosso DNA, ele é uma espiral com duas pernas, tá? Então, cada perna dessa aqui, ela traz, nesse filete, informações que os cientistas
distribuíram eles em pequenos pedacinhos quadradinhos e deram letras para cada segmento desse. Então, aqui no DNA, no nosso DNA, na perna 1, vamos dizer, e aqui a perna 2. Na perna 1 tem os quadradinhos, tem T, D, G, H, não sei o que lá. Na outra tem E, G, F, não sei o que lá. Então, e eles ficam em linha, tá? Para que vocês possam entender lá futuramente quando a gente estiver falando nesse assunto mais detalhado. Então, DNA, um livro de receita completo de um ser vivo. O gene é a receita específica, cor, sabor, resistência. E a mutação é um erro de digitação numa dessas receitas. Bom, botaram lá a receita, vai 1 quilo de sal. Tem um erro, né? Tem que ir lá, apagar e botar uma colherinha de cafezinho de sal. Então, essa informação, para que se fique bem entendido, às vezes, né? Uma coisa assim tão boba, né, pessoal? Mas para que se entenda como é que está funcionando todo esse mecanismo. Então, ali no DNA, naquele quadradinho ali, naquela letra, tem um erro, naquele erro da receita. Aí nós temos que ir lá, tirar aquele quadradinho, deixar que ele se regenere ou se trazer de outro DNA dentro do mesmo corpo, um mais ativo, que esteja em ótima qualidade para botar ali, tá? Esse é o princípio desse sistema do DNA. Edição genética em uma frase. Bom, vamos entender, tá? Esse sentido. É como nós usarmos o localizar e substituir no editor de texto, tá? Então, lá no editor de texto tem localizar, substituir, tá? Mas dentro do DNA encontra um trecho exato, cortar e modificar. Então, entenda. Ali tem um sistema localizar, substituir, tá? Dentro do DNA. Tem que encontrar o trecho exato, cortar ele para que se faça a modificação. Antigamente, cruzamentos de plantas, geração após geração. O que acontecia? Vamos fazendo esse cruzamento, vamos tentando acertar até chegar lá na ponta, na planta desejada. Aguardando a natureza, selecionando os caracteres desejados, processo muito lento por décadas, tá? Hoje, na edição genética com CRISPR, o cientista escolhe exatamente qual a letra do DNA alterar e aonde. Processo muito mais rápido, meses ou poucos anos para fazer isso. Então é isso que eu estou falando, mais uma vez para vocês. Nós temos o filete daquela espiral, tem uma letra G, T. É essa sequência aqui que tem que ser alterado. Antigamente, quando se precisava fazer uma alteração, o que eles faziam? Eles pegavam uma substância, tá? um outro DNA, ele tinha os pares, e aqui, nesses segmentos de letras, eles vinham e colocavam em cima daqueles que estavam com defeito. Só que eles só faziam nesse filete, eles não conseguiam fazer que pegasse os dois. O que acontecia? Esse aqui ele tinha que provocar a reação. O momento que ele provocasse a reação de substituição, de melhora, a proteína desse DNA tinha que fazer alteração no segundo filete, na segunda linha. Se essa proteína tivesse com algum tipo de deficiência ou tivesse muito fraca, ela não faria isso acontecer. Então, esse procedimento ficaria neutro, ele não agiria nesse sistema. Ou, se houvesse uma ação, ele seria defeituoso. Então, por isso que tinha todo esse processo lento nesse sentido do trabalho de melhoramento. Então, aqui vocês têm uma foto genética de uma fase, tá? Na realidade, eu vou colocar as 3 fotos para vocês verem, as 3 imagens. Então, uma está bem simples ali, não tem informações, a segunda tem informações, tá? E a terceira embaixo, essa mais clara, ela traz essas letras que eu falei para vocês, que são cortadas ali para fazer a alteração. Legal? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. De onde vem o CRISPR? Bom, essa é a pergunta. Bom, tudo isso, mas de onde vem esse rapaz? De onde vem esse indivíduo, o CRISPR? O CRISPR não foi inventado em laboratório.
Entendeu, pessoal? Ele não foi inventado em laboratório. Ele já existia na natureza. As bactérias desenvolveram esse sistema há milhões de anos para se defender de vírus invasores. Viram? Então, as bactérias têm esse CRISPR e ele consegue fazer com que as bactérias se defendam dos vírus. Tá? Então, passo 1. O vírus ataca, tenta invadir a bactéria e inserir seu DNA. Tá? Vem tentar aqui cruzar com esse DNA, porque o DNA desse vírus pode ser mais resistente para eliminar esse aqui. A bactéria memoriza. A bactéria guarda um retrato falado do invasor, CRISPR, que é esse que guarda. E aí, o Cas9 corta. Na próxima invasão desse vírus na bactéria, ele já está informado. Então, ele invadiu ali, o CRISPR vai lá e corta aquela parte ali que está sendo invadido pela bactéria, pelo vírus, e elimina ele. Entenderam? Então, esse é o sentido de tudo isso. Tá? Como também, pessoal, nós vamos ver aqui que duas pessoas aí que difundiram isso aí, que conseguiram aprofundar esse trabalho, foi a Jennifer Doudana, que é uma americana, e a Emmanuelle Charpentier, que é uma francesa. As duas se uniram e começaram a desenvolver essa pesquisa. Pela pesquisa que adaptaram esse sistema para adição genética em qualquer ser vivo. Então, elas foram pesquisando para a adaptação desse sistema para ser vivos, e hoje a gente já tem essas pessoas que tiveram lesões na coluna, que ficaram paralisadas, que não conseguiam caminhar. Hoje já tem pessoas voltando a caminhar, porque faz isso, eles vão lá no DNA, corta aquela parte que, vamos dizer assim, ela ficou desligada, tá? E ela vai fazer uma junção e vai ligar com a outra que está funcionando de novo para que possa voltar a ter mobilidade. E aí vai regenerando todo o sistema de musculação, de circulação, para que as pessoas possam voltar a andar. Então, muito interessante. Eu digo para você assim, ó, se tiver oportunidade, estiver na frente do computador, pesquise esse tema. Ele é um tema muito interessante. Ele é um tema que traz informações assim, ó, maravilhosas. Tem exemplos clássicos assim que vocês vão ver lá, exemplos bem simplificados, que vocês vão poder entender bem esse processo, tá bom? As 3 peças principais do CRISPR. Então, tem 3 partes no CRISPR que a gente tem que entender. O RNA guia, que se chama de GPS, tá? É uma sequência molecular programada para encontrar o trecho exato do DNA que precisa ser alterado, como um endereço preciso no GPS. Então, o RNA vai localizar ali no DNA aquela partezinha, naquele espiral, aonde precisa ser feito o melhoramento. A partir do momento que ele localiza, aí vem a segunda parte, Cas9, a tesoura, a proteína que realiza o corte nas 2 fitas. Bom, falei para vocês, temos a letrinha nesse quadrante, nesse. Tem aqui, vamos dizer, são nesses 2 filetes, são 3 quadrantezinhos que precisam ser eliminados, formando o par com esses 3 de baixo. Então ele vai ali, pá, corta ali, sai fora aquela parte, ou ele deixa aqui regenerar, ou ele traz uma outra substância que vai fazer unir essas partes aqui e vai trazer informações corretas de novo. Mas a segunda parte desse processo, que é o PAM, que é a trava de segurança, é uma sequência curta que confirma o local correto antes do corte, evitando que o Cas9 corte em lugares errados do DNA. Então, nós temos 3 passos aqui, o RNA, o Cas e o PAM. O Cas vai localizar lá no DNA, o PAM vai ver naquele processo todo se está ok ali, está ok, é aqui, aí o Cas vai lá e corta, para que se tenha segurança nisso. E agora a gente vai ver cada um deles na sequência. Então, o RNA, na imagem vocês podem ver, ele está ali com o pontinho do GPS, marcando, né, aonde que deve ser cortado.
A tesoura vem ali, vai cortar as duas pernas do DNA, tá? Vai fazer a conferência ali, e o PAN está ali garantindo, aparece um sisteminha de chave ali, dizendo, não, é aqui, pode cortar, que eu estou te garantindo que é aqui que tem que ser cortado. Esses são os princípios para que se haja esse processo todo. Bom, nessa outra imagem, nós temos o antes e o depois. Bom, antes, método tradicional lento, caro e complexo. Menos preciso, anos de tentativa, muitos erros. Tá? Aquilo que a gente já falou lá no GS e nas moléculas, né? Então, era muito lento esse processo. Ele era um processo que demorava anos. Pegar a genética do animal para se ter uma raça, e nem pegar o cruzamento do holandês com o giro e formar o girolando. Quantos anos se foi esse trabalho, se foi pesquisando, cruzando para chegar na raça girolando? Como outras raças, mas foi que me veio na cabeça agora no momento, que eu lembro e eu tenho assim uma vivência grande com o girolando. Então, é aí que a gente vê quanto tempo levou isso. E hoje se consegue raças. Estou sabendo que agora, na Expo Inter, vai ter 2 raças novas que também foram criadas através de cruzamentos. Quero conhecer para ver como é que foi a agilidade desses cruzamentos. Se foi muito rápido, se precisou levar os 32 anos. Que aí eu posso também já entender que se esses animais já usaram o Cas9. Então, no início do melhoramento genético, havia muitas limitações de ferramentas e informações. Para chegar a um resultado desejado, levava-se anos de cruzamento e paciência. E custo, né, pessoal? Bom, como funciona passo a passo? Então, vamos lá. Pela imagem. Mira, corta, repara. O mais surpreendente, após o corte, a própria célula ativa seu mecanismo natural de reparo. Os cientistas podem deixar o gene ser simplesmente desligado ou fornecer um molde com uma sequência correta para corrigir e substituir a informação. Tá? Então, eles podem deixar, cortar e deixar que ele vai se regenerar, ou eles podem trazer um molde para dizer, olha, vocês têm que fazer essa ligação com essas informações para que possa acontecer esse trabalho de melhoramento. Nessa outra imagem, nós temos aqui aplicações no agronegócio. Aí vem para o nosso mundo, vem para o nosso meio que nós estamos trabalhando. Resistência às pragas, as plantas que se defendem melhor, reduzindo o uso de agrotóxico. Então, nós já temos aí um processo grande que já ouvimos através do Mazar, sobre o bioinsumo que está aí, que vai ser realidade num curto prazo. Nós só ainda não conseguimos avançar porque as pessoas ainda têm algumas restrições que estão aprendendo a usar, tem mecanismo para aplicação, tem que ter muito cuidado, mas tudo isso vai se adaptando e vamos chegar um momento que vamos estar usando só bioinsumos. Mas também a gente vai ter esse melhoramento nas plantas através desse sistema de corte do DNA. Tolerância seca, culturas adaptadas ao calor e à regularidade climática. Bom, pessoal, na nossa propriedade, nós moramos na região sul do estado, e a região sul do estado, ele tem um solo muito raso, ele é um solo de 10 centímetros, depois ele tem cascalho, ele tem outro tipo, daqui a pouco ele tem argila embaixo, tem uma argila que ela é muito grudenta. Então, assim, mas na maioria dos solos, que nem a nossa realidade, que eu vou pegar a minha realidade da nossa propriedade, ele tem uns 10 centímetros de matéria orgânica, e depois tudo é cascalho ou rocha embaixo. Então, o que acontece? Se vem uma chuva maravilhosa, é um dia e pouco, tu tem umidade. Depois, ou ele volatiza para o ar, ou ele vai infiltrar para baixo no solo. Faltou chuva 10 dias, parece que falta 30 dias de chuva. É só ter sol e vento, tá seco. É diferente da região norte, que nós temos uma profundidade de solo de 60 a 1 metro e tanto de profundidade, e tem argila, que ali retém o solo. Então, quando nós vamos fazer esse melhoramento para as plantas, então nós vamos ter que pensar em 2 realidades no Rio Grande do Sul, se nós falarmos de estado do Rio Grande do Sul. Isso nós não estamos falando de Mato Grosso, estamos falando da Bahia, nós estamos falando do Amapá, aonde for. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Para os colegas, para os nossos alunos que estão em outro estado, imagine dentro do estado dele, como é que tem que ser essa adaptação, tem que ser essa construção dessa planta, dessa genética dessa planta, para se adaptar àquele solo dele.
Estou falando nosso, então, trazendo para nós, para minha propriedade, que lá se produzia 10 sacos por hectare de milho. Por quê? Por causa da dificuldade toda, se fazia pouca adubação, não se fazia correção de solo, também não se tinha uma cobertura de solo depois que tirava o milho, porque só se planta milho para consumo próprio. Então, hoje já se consegue produzir um pouco mais. Hoje eu passei para você, já passamos de 100, já estamos indo aí para o lado de 150. Por que isso? Porque a gente foi se adaptando, foi trazendo novas tecnologias. As cabeças também começaram a mudar e começaram a investir na área, na terra. Então, para a nossa realidade, nós vamos ter que ter um estudo diferente de outras realidades dentro do estado ou até mesmo fora do estado, tá? A melhoria nutricional, maior teor de vitamina e óleo mais saudável nas culturas. Bom, isso aí a gente está vendo melhoramento dentro da planta, dentro da semente ou dentro da fruta para que a gente possa consumir algo mais saudável. E na pecuária, animais mais resistentes à doença e maior bem-estar. Como também melhor carcaça. Hoje a gente vê animais menores com um ganho maior de carcaça, então isso tudo também vem somar a esse trabalho que está se fazendo dentro do CRISPR-Cas9. Benefícios práticos para o campo. Custo de produção, menos insumo, menos percas por doenças e pragas. Produtividade, plantas mais robustas com melhor desempenho por hectares. Tá? Então, esse é um processo que a gente pode desenvolver. Sustentabilidade, menos pressão sobre o meio ambiente e recursos naturais. Bom, aí nós vamos aliviar um pouco o meio ambiente. Nós vamos dar uma sobrevida para ele. Mesmo que hoje já se faz muito trabalho, já se consegue desenvolver esse trabalho, já casado agricultura, pecuária e meio ambiente, mas a gente vai poder ainda mais ajudar. Resposta rápida. Novas pragas e doenças podem ser combatidas em muito menos tempo. Bom, quanto tempo se leva para se desenvolver um agroquímico? Se leva 15 anos. Depois leva mais 4, 5 anos para registrar no Ministério. Então, se a gente consegue fazer esse melhoramento genético, isso vai ser agilizado e o custo também vai baixar. Você imagina, eu fico estudando uma molécula sintética do agroquímico por 15 anos, fazendo testes, fazendo testes. Chegou lá no final, não atendeu a expectativa. Ele não atingiu 90%, 80%. Ele atingiu 15, 20, 50%, vamos chegar a 50%. Será que é viável botar no mercado? Será que todo aquele investimento que eu fiz ali valeu a pena? Então, nesse sentido aqui, desse trabalho, é diferente. Aqui nós vamos agilizar e o custo vai se tornar bem mais baixo. Riscos e questões éticas. Risco técnico. Cortes fora do alvo. A tesoura pode raramente cortar no lugar errado do DNA, causando efeitos não desejados. A ciência trabalha continuamente para aumentar a pressão. Bom, a gente já viu que essas duas senhoras ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2020 porque elas conseguiram melhorar. Se as bactérias já faziam esse trabalho para se proteger dos vírus, elas pegaram e melhoraram isso. Então, cada vez mais vai ser melhorado, cada vez vai ser mais assertivo. Aí depois nós vimos que tem alguns processos que ajudam ele a ser assertivo. Mas aqui tem um problema que a gente pode colocar. Aquilo que se levava 10 anos, nós estamos fazendo em 1 ano, fazendo em 6 meses, tá? Ou 2 anos. Daqui a pouco a gente vai querer fazer em 24 horas. O perigo. Porque aí daqui a pouco, nessa ânsia de fazer a coisa ser muito rápida, nós podemos causar um efeito colateral muito grande. Então nós temos que cuidar. Temos uma ferramenta maravilhosa? Temos. Vamos usar? Vamos. Mas com cuidado. Com responsabilidade, com ética, tá? Um assunto que a gente traz assim, ó, que está sendo debatido. Quem regulamenta e decide o que pode ser editado? Bom, nós temos ali, e depois nós vamos chegar na legislação, que ela já foi criada para os organismos geneticamente modificados. E ela está sendo adaptada, ela está sendo estudada. Daquela comissão do Centerbio, tem pessoas, tem pesquisadores que estão debruçados em cima desse trabalho
para buscar regras, para buscar legislações ainda mais ativas, mudanças talvez na própria lei que já existe, para que se possa ali encaixar essa parte do CRISPR Case 9. Acesso igualitário. Pequenos agricultores terão acesso à tecnologia? Claro, eu acho que a partir do momento que eu desenvolvo uma planta que ela vai ser boa para toda a sociedade, todos vão ter acesso. E aí eu pego uma questão assim, ó, hoje, todo agricultor, ele é um empresário, todo aquele agricultor que vive da propriedade, isso eu já falei em outra aula para vocês, ele é um empresário. Então nós temos muitos pequenos agricultores que têm muita tecnologia dentro da propriedade. E eles não ficam esperando que alguém vá lá oferecer para eles. Eu conheço propriedades que o pessoal está correndo atrás, está indo atrás, está buscando, está se estruturando, está estudando como é que ele faz dentro da propriedade ser mais produtivo em pequeno espaço para que possa sustentar toda a família. Então esse processo aí, eu acredito que não vai tirar o agricultor, o pequeno agricultor desse benefício, porque quando eu desenvolvo uma semente, eu vendo tanto para o grande agricultor como para o pequeno agricultor. Então, nós não podemos mais ficar essa questão assim, isso aqui vai beneficiar um, não vai beneficiar o outro, não. Quando ela vem, ela beneficia todo mundo. Eu conheço pequenos produtores de bovinos que têm genética de ponta. Eu conheço, assim, na própria família tem pessoas que são pequenos produtores que tu olhar para o terneiro que ele produz e olhar de uma grande propriedade, não tem diferença nenhuma. É o mesmo terneiro com a mesma qualidade. Por quê? Porque ele está se tecnificando. Ele sabe que se ele tiver aquele cabritinho que ele produzia ao longo dos anos da vida dele, ele não vai vender. Ele vai sofrer para vender, o preço vai ser menor. O que ele tem que fazer? Ele tem que se adequar à realidade do mercado. O que é a realidade do mercado? Um animal que tenha carcaça, que seja pequeno com carcaça que tenha rendimento. É isso que ele está fazendo. Então, nas pequenas propriedades, a gente está vendo isso. Então, eu penso assim, que às vezes cria uma discussão em certas situações que ela precisa ser olhada de uma forma diferente. Para mim, o agro é todo produtor que está dentro dessa cadeia produtiva. Não, o agricultor pequeno não é do agro. É agro. Para mim, eu trato todo agricultor como agricultor do agro, porque ele produz dentro dessa cadeia produtiva. E ele se sente assim. E ele se sente valorizado quando a gente fala isso. Quando eu pego e tiro ele, eu digo, não, meu amigo, tu não é agro. Pô, tu tá simplesmente que botando o cara para um canto. Quando eu falo com os agricultores, eu vou lá assim, parabéns, teu trabalho aqui fortalece o nosso agronegócio. E ele fica feliz, ele se sente valorizado por isso, tá? Então, pessoal, também tem a questão da coexistência com a agricultura orgânica e convencional. Esse aí é outro tema também, que eu digo para vocês, não tem medo, é uma opinião minha, Jefferson, estou dizendo para vocês. Essa discussão dos orgânicos, ele tem que sair de palanque e passar a ser uma discussão da sociedade. A partir do momento que ele passa a ser o desejo da sociedade e não uma bandeira política, vai avançar muito e vai ser bom para todo mundo. A edição em embriões, onde estão os limites éticos, aí a gente vai ter que ver dentro da lei para ter controle, para que não se faça aqui daqui a pouco monstrinhos, né? Então a gente vai ter que ter muito controle dentro desse processo. Então a regulamentação no Brasil, pessoal, que nós temos o CTBio, a Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, ela que traz toda uma regulamentação para esse processo, e ela está trabalhando também na edição da parte da genética modificada que está entrando agora. Ela trabalhava com toda a parte de rotulagem, de liberação de produtos orgânicos, de produtos geneticamente modificados, e agora ela vai começar também a entrar dentro do CRISPR e do Case 9, tá? Então ela já está sendo preparada para isso. Então, pessoal, assim, trouxe para vocês aqui o que é o CRISPR Case 9. Digo mais uma vez para vocês, procure ler, procure estudar. Depois que nós terminarmos as 2 aulas, eu vou mandar para vocês esse materialzinho que eu fiz aqui, que está todo esse conteúdo que eu passei para vocês aqui de uma forma resumida, mas que vocês vão poder tirar informações,
Também vou passar para vocês umas questões, uma avaliação, porque eu acho que é importante, depois do trabalho a gente faça uma avaliação para saber o que vocês entenderam. Então, nesse processo todo aí, tem uma outra aula ainda que a gente vai falar da parte produtiva, mas nesse momento, o que eu tenho para dizer para vocês? O valor do CRISP está em como escolhemos usá-lo, com responsabilidade, ciência e diálogo com a sociedade. Então essa frase ela é bem interessante, tá? Então, através do diálogo, através da informação, por isso que eu achei muito importante a gente estar trazendo para dentro das nossas aulas esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.